Esta não é apenas uma fábrica. É uma cidade de aço onde a escala humana deixa de fazer sentido. O que você está vendo são os maiores objetos móveis já construídos. Navios com quase meio quilômetro de comprimento, capazes de carregar o equivalente a 20 mil caminhões de mercadorias. Mas o que poucos sabem é que estes gigantes são o centro de uma guerra silenciosa que mudou o eixo do poder mundial para sempre. Há poucas décadas, os estaleiros mais poderosos do mundo estavam na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, eles são cidades fantasma. 90% dos grandes navios do planeta agora nascem na Ásia. Como é que isto aconteceu? Como é que o Ocidente perdeu a habilidade de construir os seus próprios meios de transporte? E qual é o risco de deixar todo este poder nas mãos de apenas um lado do mapa? Hoje vamos entrar nas entranhas da maior fábrica de navios do mundo para entender o preço desta derrota. Vamos descobrir como a tecnologia e a geopolítica transformaram blocos de aço em armas de domínio econômico. Se quer entender o jogo do poder global, inscreva-se no canal. A nossa viagem pelo mundo da indústria pesada começa agora. Para entender a força desse setor, imagine que um único navio, porta-contêineres moderno, utiliza aço suficiente para construir 8 torres Eiffel. São placas de metal maciço, cortadas com precisão de laser e soldadas por robôs que operam em temperaturas extremas. Essas fábricas não montam o navio de uma vez. Elas utilizam o método modular. Grandes blocos pesando milhares de toneladas são construídos separadamente em galpões diferentes e depois unidos como se fossem peças de um conjunto de Lego monumental. Mas nada impressiona mais do que o motor. Estamos falando de máquinas de 5 andares de altura que geram mais de 100 mil cavalos de potência. É essa força bruta que permite que mercadorias atravessem os oceanos, enfrentando as piores tempestades do planeta. Cada peça, cada engrenagem e cada parafuso precisa ser perfeito. Uma falha no meio do Pacífico significa prejuízos de milhões de dólares por hora. Por isso, a manutenção e a construção dessas máquinas são consideradas a elite da engenharia mecânica, mas se a engenharia é tão vital, por que o Ocidente abandonou o barco? Não foi azar, foi um suicídio calculado. Nos Estados Unidos, o culpado tem nome: a Lei Jones de 1920. A ideia era proteger os estaleiros nacionais, proibindo navios estrangeiros de operar entre portos americanos. Mas o protecionismo funcionou como veneno. Sem concorrência externa, a inovação morreu, a preguiça instalou-se e os preços explodiram. Enquanto os estaleiros americanos pararam no tempo, vivendo de subsídios e leis antigas, a Ásia correu atrás do prejuízo com uma fome insaciável. O resultado visual é chocante. Visite um estaleiro na Filadélfia hoje e você verá ferrugem e métodos do século passado. Visite um em Xangai ou Ulsan e verá robôs, inteligência artificial e uma velocidade de produção que humilha qualquer potência ocidental. A fragilidade desse sistema ficou exposta para o mundo ver em 2021. Lembra do Ever Given? Um único navio encalhado no canal de Suez e o comércio global entrou em pânico. O preço de tudo disparou, do combustível ao pão na sua mesa. Aquilo foi um aviso claro. Dependemos de uma linha de suprimentos fina e vulnerável, controlada quase totalmente por nações que amanhã podem não ser nossas amigas. E aqui mora o perigo real que a mídia tradicional ignora. Na China, a linha entre civil e militar não existe. Os mesmos estaleiros que constroem inofensivas balsas de passageiros projetam esses navios com rampas reforçadas para, em 24 horas, carregar tanques de guerra.
Eles não estão apenas construindo uma frota comercial, estão construindo uma armada de invasão camuflada, escondida à vista de todos. O que estamos testemunhando não é apenas uma mudança de mercado, é um cheque-mate geopolítico lento e doloroso. Enquanto debatemos política interna no Twitter, a infraestrutura física que sustenta o mundo moderno está sendo monopolizada. Quem controla os navios, controla a comida, a energia e a guerra. E neste momento, esse controle não está mais nas mãos do Ocidente. A pergunta que fica é: será que ainda dá tempo de reverter esse jogo? Ou será que já passamos do ponto de não retorno e estamos apenas navegando com inércia em direção a um futuro onde não ditamos mais as regras? A resposta pode não ser a que você gostaria de ouvir, mas é a que você precisa saber. Para continuar recebendo relatórios que a grande mídia não tem coragem de mostrar, a sua missão é simples. Inscreva-se agora no Novo Eixo. O conhecimento é a única arma que resta. Ative as notificações e prepare-se. O próximo dossiê será ainda mais profundo. Até lá!